Oi pessoal, estamos aqui de volta com mais um vídeo explicativo sobre a Palavra de Deus. Nosso curso de Bíblia e Teologia em pílulas, em pequenos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre a cura de um enfermo, de um doente, na piscina de Betesda, de Siloé. Jesus cura esse enfermo. É o terceiro sinal do Evangelho de João. João capítulo 5, versículos de 1 até 18. O terceiro sinal, o terceiro milagre de Jesus no Evangelho de João. Perto do templo de Jerusalém, porque os judeus só tinham a igreja, só o templo de Jerusalém. Nas pequenas cidades tinha a sinagoga, onde só tinha a celebração da palavra. Sacrifício mesmo, como se fosse, por exemplo, missa, igreja, era só o templo de Jerusalém. Se você quisesse se encontrar com Deus, tinha que ir lá no templo de Jerusalém. Então todo ano você tinha que ir, pelo menos uma vez por ano. Quem morava perto ia sempre, toda semana. Quem morava longe, igual Jesus, 3 dias de caminhada a pé, uma vez por ano. Quem morasse bem longe, uma vez na vida, ia lá visitar Deus no templo de Jerusalém. Só lá estava Deus na Arca da Aliança. Nas redondezas do templo de Jerusalém, havia uma piscina, é como se fosse um balneário público, né, onde o pessoal frequentava. Tinha 5 corredores, que a gente chama de pórtico, um corredor coberto. Essa piscina era chamada de Betesda. Betesda, em hebraico, significa casa de misericórdia. Nessa piscina, nesses corredores, se juntavam muitos doentes à espera de uma ajuda, de uma cura. E nesses pórticos, corredores cobertos, é que os rabinos, os mestres da lei, ensinavam a lei de Moisés. Como se fossem salas de aula. São 5, porque recordam os 5 livros da lei de Moisés. São os 5 primeiros livros da Bíblia, né? Mais especificamente, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Gênesis nem tanto. Gênesis é mais narrativa, mas livros de leis mesmo, a lei de Moisés, está especificamente do capítulo 19 do livro do Êxodo até o final do livro do Êxodo, todo o livro do Levítico, o livro dos Números, capítulo de 1 a 10, e todo o livro do Deuteronômio, praticamente. Essa aqui é a lei de Moisés. São os preceitos, as regras da religião judaica. Então, nesses 5 corredores, os mestres da lei ensinavam a lei. A lei já não produzia mais vida para o povo, só doença e morte. A lei não era vida mais. Porque tanto de doente ali, né, esperando ser curado. A lenda dizia, e é claro que era uma lenda, né? A lenda dizia que um anjo mexia nas águas da piscina de Betesda. Então, o primeiro que entrasse nas águas ficaria curado de qualquer doença. Então, todos eles ficavam esperando a água se movimentar, então só um entrava. O resto ficava sem cura, sem milagre. É claro que isso era uma falsa esperança, uma visão esquisita de Deus, né? Um Deus que só se importava com o povo de vez em quando. É um Deus que curava a conta-gota. Só quando a água mexia, é que o mais esperto entrava, ficava curado, saía, pronto, não podia entrar mais ninguém. Um Deus estranho, né? Nesse lugar, nesse local, no texto de hoje, Jesus se encontra com um paralítico. Paralítico é símbolo, você nunca precisa pensar que é um homem paralítico. Toda vez que fala um paralítico, um cego, uma samaritana, é símbolo social, é símbolo do povo. Por exemplo, paralítico é símbolo do povo que não tem vida, que não consegue caminhar. Portanto, não pode trabalhar, não pode seguir Jesus, é o paralítico, né? Que estava doente há 38 anos. 38 anos, 38, 40, era mais ou menos a geração daquele tempo. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14, Deuteronômio, capítulo 2, versículo 14, fala que 38 anos era a geração. A pessoa vivia em média 38 anos. Não tinha remédio, não tinha médico, não tinha nada que pudesse devolver saúde e curar uma doença naquela época, né? Então, hoje não. Hoje a expectativa de vida é 70 anos, 74 anos. Naquele tempo era 38. É como se fosse uma geração, né? Então era um povo inteiro que estava doente há 32 anos, quer dizer, a vida inteira. O povo não estava no templo, porque não podia entrar. O povo era impuro, doente era impuro. Ficava nos corredores, né? Então era excluído da festa, não podia entrar.
Ele era impuro, portanto não agradava a Deus, né? Ele sujava a Deus, né? Então o paralítico esperava alguém que o ajudasse a descer as águas para obter a cura, porque ele não dava conta de ir sozinho, ele é paralítico, não dava conta de andar. Alguém tinha que levá-lo na piscina, a hora que as águas começassem a mexer. É como dizer que toda uma geração não chegou a ter misericórdia, nem solidariedade com as pessoas. Para levá-lo para a piscina, tinha que ter alguém solidário, né? A religião judaica não conseguia perceber essa face amorosa, acolhedora, misericordiosa de Deus. O judeu achava que Deus era um contador, era um carrasco, e não um Deus misericordioso. Jesus, ele mostra uma face diferente de Deus, né? Um Deus misericordioso, um Deus compassivo, que tem compaixão. Não só um Deus justo, nem só que faz o bem para algumas pessoas. Porque a justiça é assim, ó. Você me faz o bem, eu te faço o bem. Você me faz o mal, eu te faço o mal. Olho por olho, dente por dente. A misericórdia não, é diferente. A misericórdia é assim, ó. Eu te faço o bem, você me faz o bem. Eu te faço o mal, você me faz o bem. É a misericórdia. E a compaixão é a misericórdia aprofundada. Enquanto misericórdia é o amor de Deus enquanto pai, a compaixão é o amor de Deus enquanto mãe. Porque Deus é pai e mãe, né? Então a religião judaica não conseguia perceber isso. Um Deus acolhedor, misericordioso. E Jesus transgride as leis todas para poder mostrar que não é lei que agrada a Deus, é um coração contrito e humilhado que agrada a Deus. Por exemplo, Jesus transgride a lei do sábado. Quando ele vai curar o paralítico, no sábado não podia fazer nada, nada, nem curar as pessoas não podia, ajudar as pessoas não podia, no sábado. Porque Deus descansou, então a gente tem que descansar também, né? Aí Jesus vai falar assim, não, Deus trabalha sempre, e eu também trabalho sempre. Jesus vai falar. Então, Jesus transgride a lei e cura o paralítico. Ele fala para ele, toma teu leito e anda. Porque antes, o leito é que dominava o paralítico. Agora não, o paralítico domina o leito, ele carrega a cama. A cama era a prisão do paralítico. Agora não, ele carrega a cama dele, quer dizer, ele ficou livre. Ele pode caminhar com as próprias pernas. Então a ação de Jesus gera vida para o povo. Faz nascer água viva dentro daquelas pessoas que creem. Em oposição àquelas águas paradas da piscina. Jesus é uma água viva, que corre, né? Como a água viva da samaritana, né? E a água viva é símbolo do Espírito Santo. Para os cristãos, é símbolo do Espírito Santo. Então o homem pegou sua cama nas costas e foi embora. A cama era sinal de dominação, agora se torna sinal de libertação. Jesus faz o homem usufruir da vida, usufruir, usar a liberdade. Jesus não engessa as pessoas, ele cura as pessoas. Os judeus criticam o homem que carregava a cama em dia de sábado, era proibido carregar a cama. Olha que coisa mais sem noção, né, o judeu? Essa lei judaica do sábado, né? Não podia fazer nada no sábado, nem comida não podia fazer. Não podia fazer almoço, não. Tinha que comer comida esquentada do dia anterior. Não podia fazer comida. Em Israel, até hoje, nos hotéis, tem 2 elevadores. Um para aqueles que não são judeus, que não guardam o sábado, e o outro que no sábado fica parado. Até hoje. O elevador fica parado no hotel. Não pode andar porque é sábado. Não pode trabalhar o elevador. O paralítico nem sabia quem era Jesus, que o curou não para que ele se convertesse, mas para que vivesse mais dignamente. O paralítico nem conhecia Jesus, nem Jesus conhecia o paralítico, mas ele cura porque ele quer que ele tenha vida digna, mesmo não se convertendo. Naquele tempo, o povo pensava que doença era castigo de Deus. Se você era doente, era porque estava de mal com Deus, e Deus de mal com você. É claro que Jesus não pensava assim. Jesus não pensava assim. Uma vez curado, o homem tinha que se esforçar para se manter de bem com Deus, sem participar daquele sistema religioso judaico que torna o povo coxo, paralítico, cego, surdo. Um sistema religioso que impede as pessoas de viver bem a vida, de ter dignidade. Os judeus ficaram sabendo que Jesus tinha curado o paralítico num dia de sábado, que era proibido. Então Jesus deixa que o povo dê testemunho do projeto dele. O próprio paralítico dá testemunho dele, que é um projeto de vida e de liberdade para todo mundo. O sábado era dia de descanso, segundo o judeu, porque até Deus tinha descansado, né? E Jesus fala, não, senhores, meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho sempre. Quer dizer, a criação de Deus não terminou, ainda está por terminar. Nós é que vamos contribuir com esse término da criação de Deus.
Jesus reconduz a humanidade ao projeto inicial de vida e liberdade para todos. Ao longo da vida ele vai ficando doente. Mas no início Deus não queria assim. Deus trabalha sempre para manter a criação e a vida do povo. Jesus também. Sempre trabalhando para que o povo tenha vida, tenha liberdade, caminhe atrás dele e decida a sua própria vida. Jesus se declara filho de Deus e faz tudo o que vê o Pai fazer. Por isso o Sinédrio vai condenar Jesus à morte, porque ele se acha filho de Deus. Então, inicialmente eles pensavam que Jesus ia ser apedrejado, pelo que ele falava, que era um crime religioso. O apedrejamento era a pena para quem cometia pecado religioso. Mas Jesus foi crucificado, sinal que o pecado dele foi o pecado político e não religioso. Mas o Sinédrio tentou condenar Jesus à morte e conseguiu, porque ele se achava filho de Deus. Isso era uma blasfêmia, um pecado para o judeu. Essa é a nossa reflexão sobre esse sinal do Evangelho de João. Por hoje é só. Um abraço, fiquem todos com Deus.